Oi, pessoas aqui do meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, depois de muito tempo. E é um vídeo um pouco diferente, um tipo de vídeo que eu não tô acostumada a trazer aqui. Na verdade, eu até perdi o costume de vir aqui falar em câmera, qualquer coisa do tipo, mas eu estou aparecendo aqui porque eu vim dar as caras no meu canal, porque eu vou voltar. E eu vim esclarecer muita coisa pra vocês. Na verdade, eu vim dar o testemunho do meu ano de 2025. O meu ano de 2025 foi, de longe, um dos anos mais difíceis da minha vida. Foi muito difícil de lidar, muito difícil tudo que aconteceu. Eu não vou dar detalhes perfeitos do que aconteceu no meu ano, porque foi um ano muito, muito complicado. E dói muito voltar em tudo que aconteceu. Eu até sumi aqui do canal, eu trouxe um vídeo falando que eu tentaria voltar aqui pro canal, trazer vídeos e tudo mais, mas não rolou, gente, porque realmente aconteceu muita coisa. E eu vou contar um pouquinho pra vocês, né, do ano de 2025, assim, é um testemunho do meu ano, do ano mais difícil da minha vida. Eu sei que a qualidade do vídeo tá ruim, não deu pra colocar nenhuma luz, nem nada aqui de fundo. Gente, eu tô gravando esse vídeo de madrugada, aproveitando que os meus filhos estão dormindo. Helena vai fazer 7 meses já. O Mateu tá aí com seus 2 aninhos, né? Ele completou os 2 aninhos dele, graças a Deus. E eu tô aproveitando o momento que tá todo mundo dormindo pra poder gravar esse vídeo. Então, por isso, talvez o áudio não esteja perfeito, que a iluminação não esteja perfeita, mas o importante é que eu venha trazer esse vídeo aqui pra vocês antes de eu voltar pro canal, pra vocês entenderem um pouco da minha trajetória do ano de 2025. Bom, por onde começar? Eu tive a Helena, eu tinha comentado no vídeo com vocês que acho que 3 dias antes de eu ir ganhar a Helena, eu fiquei sem celular. E teve motivos para eu ficar sem celular, explicando mais ou menos assim para vocês. O meu celular, ele é pré-pago. Então, assim, eu pago a parcela dele e ele funciona durante 30 dias. Excedeu, venceu esses 30 dias, gente, ele simplesmente vai e bloqueia. E é isso. Meu marido ficou desempregado, aconteceu. Ele se acidentou 2 vezes, gente. E a segunda vez que ele se acidentou foi muito, muito grave. Eu lembro que eu tava na casa da minha sogra, no pós-parto, né? Que foi cesárea. E eu pretendo depois trazer um vídeo aqui pra vocês de como foi o parto da Helena. Mas eu tava na casa da minha sogra e eu lembro que tinha feito o Mateu dormir. Eu tava terminando de fazer a Helena dormir e eu olhei a notificação assim do meu celular. E a última mensagem do meu marido era ele falando que ele sofreu um acidente. Gente, esse acidente foi muito grave. Mas foi um grave que a gente não consegue explicar porque a moto acabou, gente. A caminhonete passou por cima da moto dele, mas ele ficou com o pé doendo, mas ele não quebrou nada. Ele não tinha arranhões, não tinha nada. Deus cuidou dele, cuidou de cada detalhe naquele dia. E eu lembro que eu ligava para ele não me atendia. E aí, gente, antes disso tinha algumas ligações perdidas dele, né? Antes de eu ver a notificação da mensagem, ele não me atendia e passou tanta coisa pela minha cabeça, gente. Eu tava no meu resguardo, eu fiquei muito nervosa. Eu cheguei a pensar que ele tivesse ligado, né, para se despedir de mim, eu não atendi, então comecei a me culpar, comecei a me sentir muito mal. Foi horrível para mim aquele dia. Passou isso, depois desse acidente veio o desemprego, porque onde ele estava trabalhando, simplesmente ele não conseguia ir trabalhar de moto mais, né, porque ele perdeu a moto no acidente, e onde ele estava trabalhando não ia ônibus. Então ele teve que pedir demissão desse local que ele estava trabalhando, pediu demissão, acho que ele passou quase 2 meses desempregado, né. Aí arrumou um serviço, gente, durante a madrugada, mas a gente vivia em orações, sabe, pedindo para Deus arrumar um emprego melhor para ele, porque era um emprego assim que ele entrava tipo 2 da manhã para trabalhar e assim ia até um pouco mais tarde, então ele vivia muito cansado, sabe? E aí foi até a época que eu cheguei a postar aqui falando para vocês que ele tava trabalhando de madrugada, que eu conseguiria usar o celular dele durante o dia para trazer vídeos aqui no canal, gente, mas não rolou, porque o período que ele tava em casa, ele tava muito cansado, a gente tava muito estressado, né, de dívidas, de muitas coisas acontecendo. E aí foi que aconteceu que o meu celular, ele foi ficando para depois, sabe? A gente tinha outras coisas para priorizar, tinha as crianças, temos as crianças, né? Muitas coisas para priorizar. Aí a gente foi indo, sabe? Deixa para depois, e assim foi indo.
Deus enviou um emprego para ele, gente, o emprego que ele tá agora atualmente. Um emprego maravilhoso, que, assim, em comparação às outras empresas que ele trabalhou, paga bem. Então, assim, foi um emprego enviado por Deus. Deus escutou as nossas orações e é a empresa que ele tá atualmente, né? Já estou com o meu celular de novo, graças a Deus. Mas, prosseguindo da história, ele arrumou esse emprego. E, gente, o meu ano, eu tô resumindo ele pra vocês, mas o ano inteiro foram de coisas ruins. E muitas coisas ruins aconteceram, mas Deus livrou em todas elas. Deus esteve presente em cada detalhe do ano todo. No dia 14 de dezembro, que é o que vai mais me doer falar, não sei se vocês conseguem ver, eu tô com uma cicatriz aqui na cabeça e outra aqui, que é onde eu tô sem cabelo. Vocês podem até ver que eu tô com óculos novo, porque depois desse dia, né, foi feito outro óculos, né, porque vocês lembram que eu tava com aquele óculos de uma perninha só, né? Tô com o dente pela metade, tá quebrado. Essa é minha mão e tô com um joelho ruim. No dia 14 de dezembro, foi num domingo, eu fui por um torneio de futebol com meu marido. E foi eu, ele e as crianças, e a gente tinha ganhado um carrinho, gente, de gêmeos. Sabe aqueles carrinhos que são grudados um no outro, assim? A gente ganhou aquele carrinho, e assim, a gente ganhou ele uma semana antes do acidente, gente. E a gente ficou muito feliz, porque, tipo assim, a gente sempre que a gente ia sair, a Helena, o Mateu ia no carrinho e a Helena ia no colo, por ser mais leve, né? Então, quando a gente ia perto e a gente ia a pé, a gente fazia assim. Aí, estávamos com esse carrinho, que foi a bênção da nossa vida. Fomos para esse torneio, nós fomos a pé, colocamos as crianças um de um lado, um do outro, passamos o dia lá. Quando foi no finalzinho da tarde, assim, lá pelas 6 horas, eu falei assim pro meu marido, vamos embora? Aí ele falou assim, vamos. E assim, ele queria vir de carro. Falou assim, não, eu vou pedir pro meu irmão levar a gente. Não, eu falei, não, vamos a pé, eu quero ir andando e tal, não sei o quê. Viemos a pé, gente. Despedimos da minha sogra, né, de outras pessoas que estavam lá. Na metade do caminho, a gente escutou alguém assoviando a gente olhou pra trás, era minha sogra. Alcançando a gente, né, chamando, pedindo pra gente esperar ela, que ela ia vir a pé com a gente. Tudo bem, gente, esperamos ela. Ela alcançou a gente continuou vindo a pé conversando, gente, e também foi Deus que enviou a minha sogra, porque, olha, se a minha sogra não tivesse, não sei o que meu marido ia fazer. A gente tava chegando em casa, conversando, e eu lembro que passou um carro de som pela gente, e aquela música ficou tocando na minha cabeça. De repente veio uma luz por trás, gente, e eu fui atingida. Eu fui atropelada em alta velocidade e sem freio, gente, na velocidade que o rapaz veio, foi a velocidade que ele me acertou. E ele tava muito bêbado, muito bêbado mesmo. E ele me acertou. E naquele momento, o meu marido disse que eu voei. E, tipo assim, na hora que eu fui acertada por trás, eu já caí desmaiada. Então o carro veio, aqui sou eu. O carro veio, acertou eu por trás. Eu deslizei pelo capô do carro, bati no para-brisa, o para-brisa do carro quebrou e eu fui de frente e bati com a cara no asfalto, esse lado do meu rosto. Meu marido disse que eu voei igual uma boneca. E o retrovisor do carro acertou no braço do meu marido e foi o momento em que virou o carrinho. Então, não atingiu as crianças, o carro não atingiu as crianças, nem meu marido, nem minha sogra. O retrovisor chegou a pegar no braço do meu marido, mas, gente, nada grave com eles. E eu lembro que por uns segundos, né, meu marido falou pra mim que ele ficou com medo de chegar até mim pra me levantar, porque ele disse que tinha certeza que eu tinha, né, naquele momento ali eu já tinha ido embora, gente, eu já tinha ido com Deus, porque foi muito feio. Sabe ele disse que parecia aqueles acidentes que você vê na internet que a pessoa morre na hora. Ele disse que meu acidente foi desse jeito. Mas Deus, ele tava ali, gente, ele tava ali naquele dia. Eu lembro que por alguns segundos, depois de eu ter batido no asfalto, eu abri o olho e eu gritei, as crianças. E eu vi do outro lado da rua o carrinho com as crianças dentro,
pra mim que o Matheus e a Helena estavam chorando, mas falaram pra mim que não, que era só a Helena que estava chorando, porque no momento que o carro me atingiu, o Matheus estava dormindo e do jeito que ele estava dormindo ele ficou. Tanto é que depois que eu fui pro hospital, que eu fui socorrida e tudo mais, o Matheus estava desmaiado. Pegaram ele no colo, chacoalhavam ele, o Matheus não acordava. O Matheus desmaiou na hora do acidente, porque no impacto, né, do carro, tipo assim, o ferro do carrinho, onde meu marido estava segurando, quebrou. Então, assim, o carro não atingiu a cabeça dele, o carro não acertou a cabeça dele, mas no que o ferro quebrou, eu acho que deve ter dado um impacto aqui e foi no que ele desmaiou. Mas assim, foi feita a tomografia do Matheus, tudo certo. O Matheus, chacoalharam ele, o Matheus acordou e tal, acordou brincando, acordou de boa. Foi feita a tomografia, não deu nada, graças a Deus, na cabeça dele. E ok. Não ia dar tempo, eu acho que de ambulância me socorrer, porque eu tava perdendo muito sangue por esse buraco, e esse buraco aqui da minha cabeça eu tava perdendo muito sangue. E tem aquele todo protocolo de que não pode levantar a pessoa do local por conta da coluna e tudo mais, mas gente, não tinha como. A minha sogra tentou ligar pro meu padrasto, tentou ligar pra uma gente e ninguém atendia. E a gente fala que a minha sogra foi enviada, que Deus enviou ela porque o meu marido não tinha internet no celular. Eu estava sem o celular. E a gente estava num ponto da rua, assim, onde quase não tem casa. A gente foi atingida num ponto onde é mato, sabe? Então, não tinha na internet, não tinha ninguém para pedir socorro em volta. Então, se minha sogra não estivesse junto, meu marido simplesmente não ia saber se me socorria, se socorria as crianças, não ia ter como ligar para ninguém. Então, a minha sogra foi essencial naquele momento e ela foi enviada. E eu creio muito nisso. Durante o acidente, eu tenho pequenos flashes, como se eu dormisse e acordasse. Mas eu acho que eram os momentos segundos que eu recuperava a consciência, porque segundo meu marido, eu passei o acidente inteiro com o olho aberto e perguntando das crianças. Minha sogra disse que eu passei o número do meu padrasto, gente, umas 3 vezes, assim, de cabeça pra ela, mas eu não lembro disso. Então eu tenho pequenos flashes, passei o acidente inteiro com o olho aberto, mas eu recuperava a consciência por, tipo, questão de 5 segundos e já perdi a consciência de novo, mesmo com o olho aberto. Minha sogra ligou pro namorado da minha cunhada, gente, foi ele que me socorreu. Quando ele chegou e encostou o carro, eu tô contando o que contaram pra mim, porque, né, como eu falei, pequenos detalhes que eu tenho, pequenas memórias, né? Meu marido me pegou no colo, entrou comigo no carro e, gente, foram. E meu marido disse que ficou com muito medo da gente morrer, né? Não devia nem usar essa palavra, mas na BR. Porque diz que a BR estava muito lotada, né? A gente mora em chácara, então daqui pro hospital a gente tem que pegar a BR, né? Rodovia. Diz que a rodovia estava lotada, gente. Ele ligou o alerta do carro e foi ultrapassando. E assim foi. E aí teve um momento dentro do carro que esse momento foi muito marcante para mim, porque eu tenho certeza que naquele dia o espírito, né, porque eu não quero falar essa palavra, ele me rodeou, porque nesse segundo dentro do carro eu lembro que eu encostei a mão na minha cabeça e eu falava pro meu marido, eu vou morrer, eu tô morrendo e tal. Eu falava desse jeito para ele. Ele falou, não, você não vai morrer. E gente, as pessoas dizem que quando a gente tá morrendo, a gente começa a passar momentos importantes da nossa vida na nossa cabeça e eu nunca acreditei nisso. Mas eu passei a acreditar nisso porque naquele dia eu sentia que eu tava indo embora. Naquele segundo que eu encostei a mão na minha cabeça, eu sentia que eu tava indo embora. E aí, meu marido disse que eu só ficava perguntando das crianças, gente, eu só queria saber dos meus filhos, eu só queria saber se eles estavam bem, se não tinha acontecido nada com eles, então era só deles que eu queria saber o tempo todo. E aí, ele falou, não vai acontecer isso com você não vai. E aí começou a passar tipo um filminho, gente, dentro da minha cabeça. Foi muito estranho. Eu lembrei do parto do Matheus, eu lembrei do parto da Helena, eu lembrei das primeiras vezes que eu vi meu marido e, tipo, foi passando momentos importantes da minha vida aqui na minha cabeça. Foi um negócio muito estranho. Minha mão começa a suar quando eu falo. Foi um negócio muito estranho. Mas, gente, naquele momento tinha muita gente orando por mim, muita gente mesmo.
E pra mim, depois de ter passado esse filme na minha cabeça, eu desmaiei, né? Eu desmaiei e aí eu tenho um flash do momento que a gente chegou no hospital, que foi o momento que meu marido abriu a porta, me pegou no colo e passou correndo comigo pela porta do hospital. E aí eu perdi, tipo, eu não enxergava, mas eu ouvia que ele tava pedindo ajuda. E aí me levaram direto para a área vermelha e lá na área vermelha eles pediram pro meu marido me deixar lá e sair, que ele não podia ficar. E aí eu lembro que quando eu entrei na área vermelha e meu marido saiu, eu tenho a certeza de que eu tava fazendo oração. Eu pedia para Deus, para ele não me levar, para ele deixar eu ver meus filhos crescendo, né? Eu não lembro exatamente como eu fazia a oração, exatamente as palavras que eu usava, mas eu lembro que eu orava. E eu pedia pela minha vida, para ele não me levar, que eu queria continuar, que eu queria ver meus filhos crescerem, que eu queria construir muito mais coisas com meu marido. E eu lembro que eu orava muito nisso. E depois, gente, eu levei os pontos, fui recuperando a consciência, minha mãe, meu marido entrou para poder me ver. E aí quando eles me levaram pro quarto, né, depois que eu já tinha saído da área vermelha, aí minha consciência foi voltando e tudo mais. Eu já chorei muito, muito mesmo. Assim, agora eu consigo contar a história com mais calma, mas uma semana atrás eu ainda não conseguia contar essa história sem chorar, né? Faz 1 mês e 2 dias do acidente, então é tudo muito claro na minha cabeça ainda, é tudo muito traumatizante. Vai demorar um tempo para eu me recuperar. E assim, o ano de 2025 ele foi um ano por inteiro difícil, sabe? Problema financeiro, problema de desemprego, 2 acidentes do meu marido, o meu acidente. Eu também, na gestação da Helena, fiquei internada, teve uma época, né, um pouco antes dela nascer, então aconteceu muita coisa no ano de 2025. E foi um ano que ele me fortaleceu muito. E eu sou muito grata a Deus, gente, de verdade. Foi muito difícil, mas o ano de 2026 ele já começou bem. Agora que eu reparei que eu tô com a mão assim, é que eu tô nervosa. O ano de 2026 ele começou bem. E eu creio que o ano de 2026 ele vai ser o ano da colheita. Nós vamos colher tudo de bom, paz, amor, saúde, prosperidade e tudo do mais maravilhoso que Deus ele pode oferecer pra gente. Então, assim, eu só queria... Contei poucas coisas que aconteceram. Aconteceu muita coisa mesmo, gente. Muita coisa mesmo. Mas o mais importante, eu e meu marido, a gente se manteve unido do início ao fim. A gente esteve de mão dadas do início ao fim. Dos momentos dos mais leves aos mais complicados, a gente esteve junto e a gente segue junto. E esse ano vai ser maravilhoso para nossa vida aqui pro canal, gente, porque eu tô pretendendo voltar agora que eu já tô com o meu celular, pretendo voltar a trazer vídeos aqui para vocês. Não vou falar assim, olha, a gente vai ter 2, 3 vídeos por semana, não, mas eu vou voltar pro canal, pelo menos um vídeo por semana eu vou trazer. E, né, agora eu preciso aprender a me adaptar também, a gravar com a Helena, gente, porque agora não é só o Mateus, agora eu também tenho a Helena. Então é isso. Eu queria que vocês soubessem que eu não abandonei o canal, que não foi uma vontade, é porque o ano de 2025 ele precisou me isolar. Eu precisei deixar o canal de lado para focar em tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu também cresci muito espiritualmente, eu adquiri muita fé em muita coisa e eu finalizei o ano de 2025 com muita dor, né? Porque o meu acidente muito recente, né? Tipo assim, dia 14 de dezembro, cara, faltando assim 10 dias pro Natal, acontecer isso comigo. Então, eu renovei minhas esperanças. Eu finalizei com muita dor, com muita dificuldade o ano de 2025, mas eu tô começando o ano de 2026 com muita fé e eu sei que vai ser maravilhoso. Eu sou a prova viva de que Deus tá trabalhando na nossa vida. Meu marido é prova viva. Ele livrou meus filhos, gente. Se o carro acerta os meus filhos na velocidade que me acertou, não quero nem falar. Antes vocês já sabem o que ia acontecer, porque são crianças, um mais velho tem 2 anos, então, gente, dói só de pensar. Mas vai ser um ano maravilhoso. Essa aqui fui eu, um dia após o acidente.
Não tenho vergonha de mostrar nem nada, porque, gente, eu fui uma guerreira. E isso daqui não é nada, nada perto de tudo que poderia ter acontecido. Gente, perto da velocidade que eu fui atingida, isso daqui não é nada. Tipo, eu praticamente não fiquei machucada, porque eu poderia ter ficado sem andar, porque foi atingida na minha coluna. Eu poderia ter, na hora, que foi o que todo mundo achou que tinha acontecido, e como não aconteceu no local, chegaram a pensar que ia acontecer depois lá, porque foi muito grave mesmo. Eu fiquei pouco machucada pela gravidade do acidente. E foi muito maravilhoso. Eu vi vídeos do pessoal na igreja orando por mim, né? Porque foi num domingo, final de tarde, então era dia de culto. E durante o culto o pastor recebeu a informação do meu acidente e tudo mais, então teve oração por mim na igreja. Eu vi o vídeo, eu chorei muito com o vídeo. Lá fora também, no hospital, tinham pessoas orando por mim. Minha família estava orando por mim também. Quem estava em casa estava orando em casa. Então, Deus é maravilhoso. É só isso que eu tenho para dizer. 2026 vai ser um ano incrível. Eu creio em nome de Jesus. Eu precisava trazer esse testemunho para vocês, porque eu contei mais sobre o que aconteceu comigo, mas tem todo um resto, todo um ano pesado, mas um ano de aprendizado. Então é isso, até o próximo vídeo. Espero muito que vocês entendam e que o ano de vocês venha ser um ano incrível, um ano maravilhoso. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve para poder me ajudar e eu estarei de volta. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.